Muito bem, meus queridos. Bom dia na paz do Senhor. Amém? Podem sentar-se, meus amados. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade que temos de estarmos juntos diante do Senhor. Amém. Muito obrigado ao pastor Beto pela confiança de novamente me passar aqui o púlpito, a vocês, por estarem presentes. Por certo, o maior entre nós é o Senhor Jeová. Ele, o único de receber toda a nossa adoração, gratidão, e estamos aqui porque temos fé que Ele está recebendo o nosso culto e nos aperfeiçoando ainda um pouquinho mais para a sua volta. Amém? Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus na carta de Paulo a Tito, carta do apóstolo Paulo ao nosso querido irmão Tito, capítulo 1, e vamos ler a introdução e a saudação desta carta pastoral, tanto quanto as de Timóteo, de Paulo, a esse seu ajudador, companheiro, filho. Paulo diz sobre a paternidade espiritual e também de forma carinhosa, ele considerava Timóteo um filho, isto denotando intimidade, confiança, estabilidade, calma, e deixa ao mesmo algumas recomendações. Nada melhor na época do que receber uma carta do apóstolo Paulo. Deveria ser mais do que um privilégio, como você hoje recebesse a carta de uma autoridade espiritual ou até mesmo secular, super importante. Em Paulo nós vemos também a sua preocupação, a sua reciprocidade, gratidão aos seus companheiros e dedicação integral ao seu chamado. Tito, capítulo 1, dos versos 1 ao verso 4. Dizem assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas, a seu tempo, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Entre as suas muitas viagens, em média na segunda viagem, Paulo passa por Creta, uma ilha grega com um comércio artesanal muito importante na época, também uma cidade de comércio, de facilitações marítimas, por sua comodidade a este transporte, bem próximo à Europa, à África, trazendo isto como uma facilidade. Ali uma divindade, deusa mãe, uma divindade feminina, muito seguida, com muitos devotos, e que inclusive trouxe alguns privilégios às mulheres da época, bem diferente de outras demais culturas e colonizações, uma civilização bem miscigenada, bem
misturada, remota, antiga, que recebeu a palavra de Deus através do apóstolo Paulo. Formou-se uma igreja ali. Paulo esteve por pouquíssimo tempo. A Tito, um gentil convertido à palavra de Deus, um jovem muito comprometido com a palavra, depois seria substituído, e a carta vai nos dizer, por outros irmãos, mas que no momento é dado a ele a responsabilidade de conduzir aquela igreja e de ajudar no estabelecimento, na organização, inserir aquela igreja no meio daquela sociedade com culturas bem comprometedoras no sentido religioso da palavra, porque, como eu acabei de dizer, uma idolatria latente, forte. A responsabilidade de Tito não era uma responsabilidade comum, e Deus confiava em Tito, porque conhecia os seus limites, conhecendo também todos os nossos, mas, acima de tudo, conhecia o seu desejo, o seu empenho, a sua alegria e o privilégio que ele recebe de dar continuidade a um trabalho formado, criado pelo apóstolo Paulo ali. Uma ilha que seria invadida pela palavra de Deus, e a preocupação primordial do apóstolo Paulo era que a organização que Tito tinha como responsabilidade em fazer acontecer fosse uma organização verdadeira, inclusive na vida pessoal dos crentes. Paulo queria que os irmãos influenciassem aquela cultura através das suas características de transformação por terem recebido a palavra de Deus, que o caráter destes irmãos se destacasse no meio daquela sociedade corrompida, ao mesmo tempo carente de ouvir a verdade, de conhecer realmente um Deus que pudesse suprir a sua necessidade e não mais viver sobre enredos religiosos, práticas e normas repetitivas que traziam a eles uma alegria mentirosa e não provocava nenhum tipo de mudança. Então, muitos dos gentios, como Tito, convertidos à igreja, precisavam ter um conhecimento verdadeiro do que é aceitar Jesus como Salvador. Eles não poderiam mais viver a vida odierna, mundana que viviam, e precisavam demonstrar a todos os demais o efeito desta aceitação e de mudança de vida que esta aceitação trouxe. Nós somos igreja, templos do Espírito Santo, como Paulo nos diz em Coríntios. Aqui estamos também numa igreja no sentido coletivo da palavra, congregados, reunidos diante do Senhor, prestando um culto de louvor, de adoração ao Senhor. O melhor lugar que tinha para estarmos agora é esse que estamos, aos pés do Senhor Jesus Cristo. Acabamos de louvar a Deus com um dos louvores mais extraordinários, e que domingo foi ressaltado aqui, o testemunho do motivo que o pastor Armando Filho escreveu este louvor, a transformação de vida numa pessoa condenada pelo pecado, e agora ele dizendo assim, olha, não há condenação nenhuma para quem está em Jesus Cristo, porque a Bíblia nos diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lá em Romanos, quando as confusões e distúrbios da palavra de Deus eram bem fortes, e algumas pessoas eram colocadas numa caixa discriminatória por terem saído
do pecado. Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas alguns tinham algumas dúvidas e questionamentos, e ele diz assim, olha, quem está em Cristo agora não há mais condenação. Então o melhor lugar que tínhamos para estar, no momento, é esse, a casa do Senhor. Jesus nos diz que nós não sabemos escolher, e Ele nos escolheu, e nos escolheu a dedo, nos dando este privilégio. Mas nós precisamos corresponder a esta expectativa que o Senhor criou em nós. Isso é muito forte. Nós precisamos corresponder. E a mudança da nossa vida é o que vai denotar e demonstrar isso. E a preocupação de Paulo em escrever a Tito era de que os irmãos, a igreja, fosse verdadeiramente luz, e os irmãos, as igrejas que compunham a igreja. Minha casa é uma igreja, extensão da casa do Senhor. A casa do Senhor é extensão da igreja da minha casa. Eu sou uma igreja, extensão da casa do Senhor. Então nós precisamos coerência e comunhão. Verdade. As pessoas precisam olhar em nós e ver, enxergar uma igreja organizada, não só aqui como uma instituição que estamos inseridos debaixo de autoridades e leis que precisamos obedecer como instituição, ter o nosso nome, o CNPJ, os critérios em algum momento de impostos ou coisas semelhantes, porque ainda estamos aqui, não estamos ainda num corpo incorruptível, mas como também, principalmente, como pessoas. E essa era a preocupação de Paulo. Tito ficaria ali por um período, e ele teria a oportunidade de dar início a essa organização. Então o apóstolo Paulo vem, escrevendo a Tito, para que os vícios culturais da sociedade ali, vivido pelos irmãos convertidos, as crenças, as distinções, fossem verdadeiramente transformadas, organizadas e mostrassem esta transformação através das ações, atitudes que são que é a nossa personalidade, que é o perfil que vão traçar a respeito de nós, que faz parte do nosso caráter. O caráter, a forma mais simples de ser entendido, o conjunto de valores, princípios, e que nos identifica diante dos demais, e que são demonstrados através da nossa personalidade, das nossas características, do que os outros ouvem a nosso respeito, do que veem a nosso respeito, da nossa conduta, da maneira mais objetiva possível, que deve ser orientada pela palavra. Aí o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu, Paulo, servo de Deus. Nas outras cartas, ele diz servo de Jesus Cristo, aqui ele diz servo de Deus, servir. Servo de Deus, apóstolo em missão de Jesus Cristo. Isto eu digo a você, Tito, de acordo com a nossa fé como eleitos de Deus, e através do conhecimento da verdade que está na palavra de Deus, que eu recebi lá na estrada de Damasco, e que houve uma transformação extraordinária na minha vida. Paulo, de perseguidor, tornou-se perseguido. De arrogante, prepotente, dono da razão, tornou-se silencioso, esperando Deus o justificar, vivendo pela fé que recebeu, não tendo mais preciosidade alguma na sua vida, antes tendo a total convicção de que, chamado pelo Senhor, o Senhor o guardaria, protegeria,
elegeria e seria para ele o maior alvo. Prossigo para o alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Venha o que vier, ou viesse a Paulo o que viesse, ele tinha a plena certeza de que ele foi chamado por Jesus Cristo, e este chamado garantia a ele vitória. E vitória incondicional, apesar de, como disse o pastor aqui há momentos antes de orarmos ao Senhor, de todas as turbulências, de todas as dificuldades, de todas as angústias, tribulações e todos os demais problemas, sintomas que estes problemas geram dentro de nós e que atravessamos acreditando que Deus é conosco. E no momento em que nós nos decidimos para Jesus, às vezes podemos nos iludir, como em muitos momentos isto é difundido, dito como uma proposta: aceite Jesus como seu Salvador e tenha a sua vida mudada por completa. Uma mentira trazida aí por falsos pregadores. Inclusive, nós temos a transformação completa, sim, mas não temos a isenção das lutas. Muito pelo contrário, elas serão ainda mais acirradas, mais fortes, porém, as grandes conquistas sempre valerão a pena. E esta era a certeza de Paulo ao dizer a Timóteo: eu conheço verdadeiramente a fé de eleito de Deus que sou e que somos, e esta fé comum que temos é que nos irmana e nos conduz a aceitarmos o desafio de organizar e de ajudar os irmãos cretenses. Eu não posso viver uma mentira. De forma alguma, eu tenho que ser verdadeiro. Uma mentira no sentido de que eu estou com Jesus e não passarei por dificuldades. Não. Eu estou com Jesus. Talvez as dificuldades que eu passar, ou que passo, ou que passarei, são extremamente superiores às dificuldades dos tempos que eu não estava com Ele. Estas dificuldades produzirão um peso de glória. Por isso que ele diz lá em Romanos: olha, eu não me preocupo com as especulações, com as expectativas do tempo presente que vivo, porque em nada elas se comparam ao peso da glória, ao que Deus tem reservado para mim. E esta era a principal das mensagens ao se apresentar aos demais. Em todas as cartas de Paulo, ele mostra esta certeza de que ele era realmente chamado por Deus. E este chamado não o isentava de dificuldades, mas o fortalecia para que nas dificuldades, como em Filipenses ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os dias difíceis, o Senhor nos fortalece. Os dias de bonança, o Senhor nos fortalece. Inclusive nos motiva nos dias de bonança a fincarmos ainda mais a nossa estaca, a fazermos depósitos espirituais, porque os outros remotos que estão por vir, serão necessários que estes créditos sejam sacados. Alabaiodiocalamandiovácia. Aí ele dizia assim: isto tudo é segundo a piedade, as obras que fazem esta eleição de Deus a meu respeito serem notadas, difundidas em minha vida. Tu és a Esther, é a Esther aqui. Hoje é dia de vitória para a sua saúde, Esther. Certo, minha querida? Deus me mostra como se um estilete do céu fizessem vários cortes
no seu braço. Vários cortes, Esther, nos seus braços, do ombro para baixo. Depois, vários cortes, e Deus não é obsceno, né? Vários cortes nas suas pernas. Vários cortezinhos. E em todos estes cortezinhos, fossem inseridos uma gotinha. Esta gotinha é um medicamento do céu, é óbvio. Deus está tratando de toda a sua musculatura e de todos os teus nervos esta manhã aqui. Esther, alguns dias, se nós nos encontrarmos e eu disser, onde você está sentindo dor, você vai me dizer, pergunte onde eu não estou sentindo, pastor. E um enrijecimento muscular e neurológico terrível também pela tensão do dia a dia. E por pressões, inclusive pressões injustas. Deus está curando os teus nervos hoje. Toda a sua musculatura, todas estas dores vão sumir a partir de agora. Estes enrijecimentos, às vezes, nas tuas mãos, Esther, que dificultam esta facilitação aqui, esta mobilidade, eles vão sumir esta manhã também. Vai voltar aqui, olha, a facilidade de fazer isto aqui, no seu dia a dia. O mal-estar nos seus pés, que latejam, e de vez em quando parece que estão enfiando agulhas na planta do seu pé, vão sumir agora também, porque o Senhor está desinflamando os músculos e nervos dos teus pés. Isto é uma somatória da angústia e das pressões emocionais do dia a dia, no contexto inclusive profissional. Mas o nosso Deus manda eu te dizer que Ele não abre porta para permitir que homem feche. Quando Ele abre, só Ele quem fecha. E Deus diz que te abriu uma porta, e Ele vai honrar o nome dEle na sua história. Não passam muitos dias e tu serás surpreendida, e o nome do Senhor Deus será exaltado nisto. Aleluia. Louvado seja Deus. Lá atrás, tem uma serva de Deus, com uma blusa estampada, aqui assim, sem manga. É a característica para a senhora ser distinta, né? Tem bordados, ela tem uma máscara cor-de-rosa. Eu quero que levante a mão, por gentileza. Isto. A senhora mesmo. Eu queria que Deus mandasse eu te dizer que Ele está fazendo um milagre completo na sua saúde hoje, porque Ele tem poder para tal. Mas eu não posso dizer o que Deus não está mandando eu dizer. Isto não te coloca na fila à mercê de não receber vitória. Mas para que não fique um mal entendido aqui entre nós. As tuas expectativas, elas são expectativas de uma cura mais física. O que não é errado a senhora ter este plano. Mas o Senhor nosso Deus, Ele está, primeiro, importando-se em curar todas as feridas emocionais que a irmã tem. Uma história difícil. Páginas assombrosas. Dias que pareciam noites. Anos e anos, isto sendo mudado. Os dias, mas a história a mesma. Fragilizada emocionalmente, machucada lá por dentro, questionando o céu, insegura em relação ao que está por vir, porque tem medo destas condições internas aí. Deus está fazendo um movimento no seu interior esta noite, esta manhã. Deus está fazendo um movimento, eu contemplo como se fosse um pequeno pincelzinho. E ele vai passando em toda a extensão do seu coração. E passando em toda a extensão do seu coração, ele tira como se fosse uma fumaça. Não é cardiológico isto, eu volto a ressaltar. É psicológico, emocional. Andalabia celia vossomiedece.
Pesos e mais pesos tu tens carregado. Insônia, estás num processo de reflexão, contabilizando a história, como humana que somos, com medo. Mas o Senhor nosso Deus te diz que vai tirar este peso hoje. Vai te ajudar a encontrar os seus créditos, vai te devolver a convicção e a certeza da morada eterna, vai te ajudar a perdoar, vai fazê-la sentir-se perdoada, inserida nesta história, vai mudar a sua forma de enxergar a sua luta esta manhã aqui, que ela não vai acabar agora, mas a irmã vai ter como se tivesse acabado, porque este alívio vai mostrar uma outra pessoa, a irmã vai se redescobrir, vai se repaginar internamente, emocionalmente. Com isso, a sua luta vai ser menor, até as dores também vão sumir em algum momento, e Deus será glorificado até na sua família. Deus será glorificado até na sua família, com grandes reencontros, com grandes ajustes. Há de ser exaltado o nome do Senhor na sua vida. Dentro da sua limitação, tu tens jogado ele contra a parede, não querendo ser criadora, e ele é criatura. Não, jogando ele contra a parede, procurando se reajustar. Pois hoje o Senhor aqui te joga contra a parede e diz assim: vamos lá, tu me chamaste a medir as forças, vamos lá, olha, vamos medir as forças, e eu vou te dar vitória na sua fraqueza, e vou te fazer sair deste clausulo e desta bolha de angústia e desespero que tens vivido, que deita e diz: eu não levantarei amanhã, e se eu não levantar, onde eu estarei? E isto o Senhor vai acabar, que é o mais bonito, e a sua vida vai mudar, e o nome dele será exaltado. Amém, minha querida. Louvado seja Deus, e grande é o Senhor. Paulo dizia assim: olha, segundo a piedade, a devoção, o amor pelas coisas religiosas, que agora transformou-se nas coisas de Deus, a compaixão pelo sofrimento alheio, a misericórdia e a segurança no cumprimento da minha missão. Você aqui, você, Karine, até agora estava anêmica, porque Deus me mostra o seguinte: uma ampola de sangue sendo inserida no seu braço, como se você fosse ao lugar que toma sangue, ao banco de sangue, como se você fosse lá tomar sangue, mas este banco de sangue é do céu, nem dor você vai sentir. Até hoje você estava anêmica, e isto é de 4 meses para cá, com algumas disfunções orgânicas, o seu organismo totalmente desregulado, também disposta a dores, canseira demasiada, até com uma sensação de preguiça, e não é comum isto a você, com dificuldade de cheiro nos alimentos, o cheiro de alguns alimentos te fazendo mal e te deixando ainda mais seletiva, constrangida em comunicar isso, precisando sempre, parece que estar em repouso, mas hoje o Senhor me diz que está te curando de uma vez por todas. Mudanças no seu organismo assustaram mesmo. E não houve uma equalização, mas o Senhor faz um movimento no seu sangue esta manhã, na composição que ele precisa, a quantidade de vitamina A, de B, de C, de D, tudo certinho,
ele está até mais grosso, e você, uma menina franzinha, sentindo dores e mal-estar nas pernas, como se elas estivessem pesadas, mas isso não está, é o sangue grosso com dificuldade de retornar à circulação, também dor de cabeça e pontada na nuca, mas hoje é uma manhã de cura, porque o nosso Deus de forma instantânea canta e dá graça. De forma instantânea, ele raleia o sangue, cante a daiaçá, ande, canta na sombra do Onipotente. Ele raleia, né, o sangue. Esse termo aqui, ele deixa o sangue na viscosidade necessária, né? Na quantidade necessária da liquidez dele, porque ele estava mais grosso, e volta ao normal todo o processo circulatório, volta ao normal, tira este mal-estar que provocava no nariz, essas dificuldades de cheiro, devolve um sono reparador, porque você levanta cansada, e o nome do Senhor vai ser exaltado por dentro do mês que se chama fevereiro, já na sua história, uma porta aberta, transformar-se-á em duas, que vai te deixar assustada, e é o Senhor no meio do negócio trabalhando, por isso Ele te dá saúde esta manhã aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Do lado da moça de blusa listrada, a loira, ou com cabelo claro, né? O nosso Deus está abrindo portas para você hoje. De 2019 para cá, você tem vivido o momento das portas fechadas. Inexplicavelmente, tudo que você põe a mão, ruim em prejuízo. Tudo. Você até ganhou peso, de tanto nervoso. Você desenvolveu gastrite. Formava-se de forma bem discreta, que provoca dor e mal-estar, hérnias de hiato. Isto é conjunto de guerra espiritual, de condições adversas que acontecem, que afetam a sua saúde. Nós não podemos tomar isso por regra, mas muitas das nossas enfermidades no corpo físico, elas são provocadas pelas condições emocionais. Isso não pode ser regra. Mesmo porque eu não sou médico. Mas alguma coisa errada eu não falo. Ela entender bem mais do que eu aqui. E isso não estou me justificando, porque é o Espírito de Deus que está ministrando aqui. Grande é o Senhor entre nós. Deus vai te curar hoje. O seu abdômen fica mais duro do que uma pedra na maioria dos dias, com disfunções gastrointestinais terríveis, pontadas fortíssimas e sensação de enjoo e de azia. Deus está curando você esta manhã. Agora vamos à origem. Portas se fecham diariamente. Isto te decepciona, te frustra e te faz olhar para o céu e dizer assim, entrar em processo de autocomiseração. Deus, de alguma maneira eu tenho tentado te servir. Aí você olha e parece que o que é todo torto está indo na sua frente. Você tem sido vítima de deboche, de zombaria. Mas o nosso Deus manda eu te dizer, olha, fecha este livro aí de portas fechadas, fecha, joga ele no lixo. Porque Deus vai colocar um livro novo nas suas mãos esta manhã, uma agenda nova nas suas mãos esta manhã aqui. O Senhor Deus vai colocar. E portas, estas todas fechadas, não se abrirão. Deus tem poder para fazê-las abrirem-se todas, mas elas não se abrirão. Todas as que se fecharam, os prejuízos tomados, não serão ressarcidos. Mas estas novas te surpreenderão.
E o que parecia ser um prejuízo ali de 10, estas novas haverão 30, 40 ao mesmo tempo. Vai acontecer vários degraus subidos no mesmo instante. E tu vais olhar para trás e vai dizer, valeu a pena eu ficar calada. Porque você não se auto-reconhece. Inclusive essas condições de saúde é porque você ficou calada. Coisa que não era característica sua. Você diz, Deus, eu era bocuda, eu não levava desaforo. E hoje eu levo calada. Então o Senhor pegou a massa e disse, vamos amassar a massa. Anda lá e assale e acomode-se. Permitindo que isto acontecesse. Com isso ele não te humilhava, ele preparava um caminho que ele te revela esta manhã aqui. Conte alguns dias, não mais do que 14, e já comece a enxergar os sinaizinhos pititicos de Jeová, trabalhando por você e por sua casa. E estes prejuízos ficarão no esquecimento, e o nosso Deus será louvado. Tu vais desinchar, vai. Tu vais desinchar, não terás mais as dores que eu citei aqui, e vais ver a vida andar para frente, porque você diz, Deus, estou igual caranguejo. O Senhor vai te tirar dessa corda de caranguejo, então, e vai te fazer andar para frente, e vai ser louvado o nome dele nisso aí. Aleluia. Paulo dizia a Tito sobre a fé que ele tinha recebido na pregação da palavra e na aceitação da mesma, havia gerado nele uma piedade. E ele queria que Tito sentisse isso também pela igreja em Creta. Paulo ficava feliz com a vitória dos irmãos. Conseguia desejar o bem aos inimigos. Como Jesus, caminhar mais uma milha. Orar por aqueles que o perseguiam. Amar aqueles que o odiavam. Sentir compaixão, piedade daqueles que duvidavam do seu testemunho de transformação, porque em muitos momentos foi questionado. Daqueles que o convidavam a retirar-se da cidade, quando o que ele trazia ali era o bem. Este sentimento de piedade, que a transformação que Paulo recebeu lá em Damasco, na estrada de Damasco, quando ele viu o anjo do Senhor, era primordial para que Timóteo, para que Tito tomasse consciência e organizasse a sua vida para organizar a igreja. E a sua vida organizada fosse um farol, um testemunho, para que os irmãos também organizassem a vida deles e fossem uma igreja verdadeira. Nessa saudação nós vemos isso. Aí ele dizia assim, esta piedade, este amor, gerou em mim a esperança da vida eterna. Que Deus que não mente, não pode mentir, foi que me garantiu isso desde a fundação dos séculos. Paulo dizia que a esperança de estar eternamente com Jesus Cristo, idealizado por Deus, o maior dos planos de Deus, concretizados em Jesus Cristo, era um antídoto contra qualquer obstáculo que quisesse gerar nele revolta e tirar dele o sentimento de piedade. Se eu aguardo o céu e tenho a certeza que nas ruas de ouro e de jaspe eu vou andar, eu não vou me prender a sentimentos
de frustração que são inerentes a este mundo. Porque eu tenho uma esperança viva. Há um louvor que o coral canta: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Há um outro que diz: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Até agora ele não voltou, mas este culto pode não acabar aqui, e nós estarmos com ele na glória. Amanhã também pode chegar o dia de estarmos com ele na glória, no mês de fevereiro, no ano que vem, não importa, mas esta esperança não pode sair de dentro de mim, e ela me faz gerar piedade pelos outros, inclusive. Eu consigo viver as divergências, eu consigo suportar a ignorância alheia, a fraqueza do outro, porque eu sempre vou me sentir inferior e aprender. Até com as fraquezas dos outros eu posso aprender. Sabe o que? Não deixa, Senhor, eu cometer a mesma falha. Abra os olhos dele para que ele veja que esta situação o ridiculariza, o distingue como alguém que traz um escândalo para a tua palavra, ou alguém que ninguém quer ficar perto, porque não tem paciência de suportar. Até com as fraquezas eu aprendo. E Paulo dizia: esta esperança, Timóteo, que foi manifestada através da pregação, confiada a nós, por Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus veio, deixou o legado, o exemplo de amor. Não há mais exemplo mais explícito e verdadeiro do que o amor de Deus por nós em Jesus Cristo, e da renúncia de Jesus Cristo para cumprir o projeto de Deus. Quando lá no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, com Pedro, Tiago e João, sentindo a aflição, a agonia, sofrer de forma antecipada. Uma das maneiras de você entender o que é aflição: eu estou aqui reunido, mas eu já estou aflito com a amanhã, que é segunda-feira, com as contas, com as obrigações que tenho, não consigo descansar no Senhor. Jesus, ele sentia a aflição, o lado humano dele, dos pregos, porque ele tinha conhecimento de tudo. João inicia o seu evangelho dizendo: já o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele tinha conhecimento de tudo. Desde a fundação ele estava lá, a Trindade trabalhando. Então ele sabia o que o esperava: pregos nas mãos, prego nos pés, vinagre, zombaria, coroa de espinho a sangue frio. Aí ele disse: eu sei que o Senhor pode passar de mim este cálice, todavia eu prefiro que seja feita a sua vontade, Deus. Eu me entrego, eu me submeto, não tendo pecado, a sofrer pelos pecados do Francisco, do Adalberto, dos irmãos da Igreja Batista do Povo da Vila Lutécia, que lá no ano de 2022 estarão reunidos para me adorar. Eu, Senhor, eu me submeto a tal. Esta é a maior pregação da palavra de Deus. Aleluia! Olhar para a cruz, porque foi dali que veio a redenção. Foi no sofrimento que nós conquistamos esta liberdade de adorar. E Paulo dizia a Timóteo: olha, Deus manifestou-se, e pela palavra da pregação que Ele me confiou, eu acredito que esta cruz me garantiu a vida eterna.
Em outro texto, em Colossenses, ele diz: por esta causa me ponho de joelho. Sofrer por Jesus Cristo. Nós não podemos acreditar num evangelho mamão com açúcar. Um evangelho Nutella. Modernizado, atualizado. Não. Ele é contemporâneo, verdadeiro, imutável. Que facilita tudo. Que não precisa de mudança de características que denotem isso. Vem do jeito que você estiver e fica do jeito que você quiser, porque Ele quer o coração, sim. Mas quando eu entrego de verdade o meu coração, todo o meu corpo, o meu organismo, espírito, alma e corpo vão tudo junto. E aí é uma mudança verdadeira. Aí o meu caráter se torna um caráter cristão, verdadeiro, genuíno. Não mais falso, retórico, utópico, mirabolante aos olhos humanos, mas perverso e mentiroso aos olhos de Deus. E Paulo dizia a Timóteo: foi a transformação da pregação desta palavra, da cruz de Jesus Cristo, me garantindo esta esperança, que eu quero que você leve a estes irmãos, para que eles se organizem e mudem verdadeiramente. Eu não posso servir a dois senhores. Ou eu sirvo ao Senhor, ou eu sirvo ao inimigo. Esta era a proposta de Paulo a Timóteo. Timóteo, como um gentil, moço, você está de camiseta preta e também com esta indumentária, né? Como que é a indumentária que fala, Silvana? Essa máscara, né? Preta, de braço cruzado. Eu quero que você, por favor, levante a mão, meu querido. Isto. Primeiro, Deus está trazendo saúde a você esta manhã aqui. Certo? Eu me dirijo a um rapaz novo. Mas Deus ministra no meu coração. E a forma dele me fazer entender, ele me mostra claridades aqui assim na sua nuca. Tanto em toda a extensão da sua nuca, como se fosse uma claridade, uma luz que passa, e ele ministra no meu coração que está tratando da sua pressão arterial hoje, inclusive na pressão intracraniana, que vai trazer normalidade aos batimentos cardíacos. Deus está trazendo saúde a você. Outra coisa bem forte são as suas indagações diante do Senhor. Eu me dirijo a um homem corajoso, de personalidade forte, definida, e que isso se caracteriza também na forma espiritual, apesar de toda a sua descrição e de possibilidade do julgamento dessa descrição. Porque você não denotaria que é um crente avivado. Mas você por dentro, e nos últimos tempos tem sido exprimido por Deus a tomar atitudes espirituais que te deixam assustado. E quanto mais isso tem sido requisitado, e você tem aceito, e tem se predisposto a essa moldagem, mais dificuldades e guerra espiritual tem enfrentado. E dúvidas, isso tem gerado dúvidas, mas até onde Deus vai fazer eu chegar e o que mais tipo de humilhação preciso passar. Muito bem. O nosso Deus manda eu dizer a você que todas estas humilhações, elas só estão servindo para crescimento, sim. Mas elas estão anotadas com caneta inapagável. E o Senhor nosso Deus, dentro de alguns dias já, Jesus me guarda, dentro de alguns dias já, questão de semanas, Ele começará a ler as ordens no céu dadas a teu respeito, e que homens vão cumprir estas ordens. Tudo está fechado, também alguns prejuízos,
injustiças, medos, diante dessas expectativas dos dias difíceis. Mas o Senhor nosso Deus manda eu dizer a você, as semanas que estão vindo, elas dirão para você, valeu a pena, Senhor. Deus vai deixar 8 na cabeça dos teus inimigos. Assim, ninguém vai entender nada. Mas o que foi dado ordem ao céu, eu vou usar um termo forte, nem o diabo resiste a uma ordem do céu. Quem dirá um homem comum? Porque ele manda e comanda ainda. E as ordens do céu a seu respeito, que está sob a autoridade de pessoas que têm que tomar a atitude e que podem até estar omissas, Deus fará elas acontecer na sua história. Passando algum tempo disto, nós estamos diante de um homem que Deus tem chamada ministerial. Deus tem chamada ministerial na sua vida. Não precisa que você esteja aqui, isso para Deus não é impossível também. Mas não é o que eu estou falando agora, não é o que Deus está me mostrando. Não precisa você estar aqui ministrando a palavra, ou como um pastor, ou coisa semelhante, para dizer que Deus tem um projeto na sua vida. Porém, o Senhor tem um projeto ministerial na sua história. E Ele vai começar a desenvolver isso com alguma rapidez. E você vai passar à frente de situações. E engrandecido será o Cordeiro de Deus na sua vida. E uma das grandes marcas que Deus fará internamente em você no sentido espiritual, é que você vai dizer em alto e em bom som por aí, escolham quem vocês vão servir, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Um dos primeiros ministérios seus será entre a sua parentela, o seu sangue. E muito alto você vai testemunhar, o Senhor fez um movimento, quebrou protocolos, desfez ninhadas malignas, enraizadas há tempo, e me deu vitória, e hoje eu digo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Depois de toda essa apresentação, aí ele diz assim, eu escrevo a você, Tito. Eu tive, porque ele já está com o Senhor, um tio, do lado materno, o caçula da minha avó, irmão da minha mãe, caçula, chamava-se Tito. Um homem muito autêntico. Muito autêntico. Não era eloquente no falar, não frequentava tanto a igreja, e isso é necessário, mas por N motivos, inclusive pelas responsabilidades de trabalho, mas era um homem muito autêntico, verdadeiro, não mandava recado a ninguém. Quando eu perdi meu pai, sempre quando eu leio esta carta, eu fico emocionado e com esta condição, diríamos até melancólica, mas boa, da lembrança do meu tio, que já fazem 2 décadas que aprove ao Senhor levá-lo. Um homem muito autêntico, e que quando eu perdi meu pai, foi ele que ajudou na continuidade da minha criação. Exemplos tremendos, milagres extraordinários. Nós vivemos em casa através da instrumentalidade desse meu tio. Meu tio chegava em casa porque ele tinha uma característica de discrição que era tremenda. Chegava em casa, dava uma voltinha, discretamente ele olhava tudo. E depois de meia hora, tudo que estava
ou faltando, ou que iria faltar, e um pouco além, porque a Bíblia diz sempre assim, ele trazia. Marcas tremendas este homem deixou. Louvado seja Deus por ele. Se estou aqui, primeiro é ao Senhor que eu devo. Primeiro ao Senhor, e a honra e a glória é do Senhor. Isso é imutável. Mais de 8 anos de idade, até 40, e quando até 30 e pouco que eu perdi o meu tio, 30. Ele teve uma participação muito, muito extraordinária. E, por certo, a recompensa vai chegar a ele também. Porque valeu a pena. E eu devo a Deus esta gratidão, e eu agradeço e louvo ao Senhor diariamente por ter tido um tio tão especial, um servo de Deus que deixou um legado de autenticidade extraordinária e de piedade e discrição. Hoje as pessoas fazem alguma coisa e postam nas redes sociais. Mas quando nós fazemos para o Senhor, isto é desnecessário. Porque nós queremos o Senhor exaltado. Me perdoe o que eu disse agora. Isso não será agressivo jamais, e o pastor está aqui. Mas é uma realidade. Paulo agora se dirige a Tito. Aí ele diz assim: meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. O filho espiritual, Paulo o ganhou para Jesus Cristo. Ele sendo gentil. E agora, eles tinham em comum a fé. E esta responsabilidade, através desta fé, de organizar a igreja em Creta. Eu acabei de citar aqui, isso poderia ser aplicado, não é a minha área, mas eu acabei de citar aqui a importância do meu tio, o legado que ele deixou e a gratidão a Deus que eu tenho por ele, que tinha esse mesmo nome aqui. Paulo, ele tinha gratidão a Deus pela vida de Timóteo, consideração. E quando ele diz meu filho verdadeiro, ele quebra todo e qualquer ninhada do mal que pudesse dividi-los, causando entre eles distinção, e essa distinção gerasse orgulho, superioridade, competitividade. Paulo diz, não, ele é meu filho verdadeiro, porque também Timóteo, Tito era grato a Deus pela vida do apóstolo Paulo. E tinha em Paulo um exemplo, através da vida de Paulo. Gratidão é uma das maiores características de um ser humano. Primeiro, gratidão a Deus, porque nós andávamos como ovelhas desgarradas, mas nós fomos chamados ao aprisco. Oliveira verdadeira é Jesus Cristo. Nós fomos enxertados nesta oliveira verdadeira. Somos fruto e geraremos frutos. Gratidão. Eu devo gratidão a Deus, como disse ao meu tio Alberto, que por quase 3 décadas me dá a oportunidade de estar aqui ministrando. Cada dia precisando aprender mais. E quanto mais eu souber, menos sei. Mas eu preciso ter isto. Gratidão ao Moa que me trouxe aqui e me achou num culto, numa casa, não é? Em 1900 e bolinha. Gratidão aos demais, aos irmãos. Gratidão aos meus pais, gratidão aos meus pastores, o atual e os outros que foram meus pastores. E cada um deixando um legado, um exemplo. E Paulo, ele se refere a Tito,
Esse é um filho verdadeiro. E que nós podemos comungar de uma fé comum, de um mesmo projeto. E eu posso confiar nele esta obra que Deus me reservou a fazer. Paulo também mostra que ele não era monopolista e nem centralizador. E que ele sabia que ele precisava de pessoas. Que ele não era onipotente, onisciente e onipresente. E que a sua vida era o exemplo vivo de que ele poderia deixar isto aos irmãos. Aí ele diz assim: graça a você, meu filho. A graça que nos basta. Graça. Misericórdia, que haja em você compadecimento da miséria alheia. Paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento, que Jesus disse assim: deixe-vos a paz, não uma paz mentirosa e momentânea como a do mundo, mas uma paz verdadeira, que gera em nós calma no meio de uma calamidade, que gera em nós equilíbrio no meio de uma condição adversa, principalmente a que estamos vivendo, nos faz sentirmos equilibrados. Entendermos que todas as coisas provêm de Deus e que, como Jó, olha, ele me deu o mal, ele me deu o bem, mas ele também pode permitir o mal. Então, em tudo seja bendito o nome do Senhor. Isto é a paz. E ele diz de Deus e do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o reconhecimento sempre de que nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, que deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar a sua vida por mim. Aí cantamos: se isto não for amor, o céu não é real, o oceano secou, tudo perde o valor se isso não for amor. Então Paulo queria assim: organize, faça a obra, ensine os irmãos através da sua vida, que eu tenho deixado como exemplo a minha, a serem uma igreja que mostre, no meio dessa sociedade idólatra, artesã, miscigenada, transcultural, uma cidade grande, faça a diferença nas ações, porque o caráter de Deus em vocês vai fazer disso uma igreja forte, uma igreja verdadeira, uma igreja centralizada na palavra, e que inunda os outros. Eu posso ganhar os meus vizinhos pelo meu testemunho. E o meu testemunho precisa testificar Jesus Cristo em tudo. Não adianta eu testificar Jesus Cristo aqui no púlpito somente. É lá fora que é o melhor lugar. Aí quando o meu caráter é moldado por esta palavra, as minhas ações são diferentes. Aí o povo começa a enxergar: olha, tem alguma coisa diferente nele, tem alguma coisa diferente nela. Aí o povo que passar aqui na Vila Lutécia, Vila Luzita, vai começar a dizer: tem alguma coisa especial nesta igreja batista dos povos. Nós precisamos ir até aí, porque os crentes desta igreja, eles são diferentes, eles agem como crentes de verdade. Eles mostram transformação, eles sentem calma e paz, eles trazem uma palavra de ânimo e de alívio para nós. Era o que Paulo queria. E ele tinha agora o privilégio de iniciar de forma correta. Se iniciamos de maneira incorreta aquilo que Deus deu a nós para fazermos, é uma manhã também de mudarmos e termos a oportunidade de recomeçarmos.
porque isto sempre vai estar aberto diante de Deus. Tito recebia uma incumbência, que ele tinha capacidade para tal, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em meio à nossa fraqueza. Paulo era testemunha, ele orou, eu orei por 3 vezes, pedindo a Deus que me desse vitória diante deste espinho na carne, mas a resposta que eu recebi do Senhor foi: Paulo, a minha graça te basta, então vá. Eu não posso usar então recursos, dificuldades como obstáculos para Deus agir. Entrar num processo de autocomiseração, ou talvez do outro lado, de autoafirmação. Eu sou, eu posso. Não. Quem é e quem pode é Jesus Cristo. E as minhas atitudes, elas demonstrarão isso. Que Deus nos ajude, irmãos, a termos um caráter verdadeiro, a sermos uma igreja verdadeira, organizada debaixo do sangue de Jesus Cristo, a termos a piedade de suportar os nossos irmãos mais difíceis, mais chatinhos, mais encrenqueirinhos, que eles também estão em processo de mudança, porque nós vivemos diuturnamente em processo de aperfeiçoamento, de mudança, porque caminhamos para a perfeição de Jesus Cristo, onde o corruptível se tornará incorruptível, ali seremos santos com Ele, e esta esperança nos garante isso. Mas nós estamos em treinamento aqui. Na harpa tem um hino que diz assim: estou andando para o céu, onde os santos já estão, estou alegre, satisfeito. Eu preciso ir alegre. E uma vida alegre, ela se reflete na mudança que ela foi recebida em Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Que Deus nos abençoe. E que a carta de Tito fique para nós. E que sejamos abnegados, verdadeiramente dedicados ao Senhor. E pode ter certeza, é uma manhã de vitória. É uma manhã de cura. É uma manhã de preparação, uma manhã de transformação, talvez de encontro, reencontro, quem sabe de mudanças provocadas pelo poder que há na palavra, porque esta palavra é poderosa. E Isaías diz que ela não vem ao chão e volta ao céu vazia, não vem à terra e volta ao céu vazia, ela cumpre o seu efeito. Mas que o meu coração também esteja aberto a mudanças. Tu não ficarás do jeito que estás. Parece, tem hora que vai enlouquecer. Um comichão na mente. Parece que vozes do além com propostas de resolução da história, de mudança e de propostas aí, colocando Deus como o último com capacidade. Tu estás prestes a, eu não vou te expor, a enlouquecer de tantos conflitos, de tantas dificuldades, uma solidão fora do normal, noites perturbadoras, dores terríveis pelo corpo, perda da essência. Tu estás perdida dentro de si, olhando para o céu e dizendo: eu vou morrer e não tem solução. Mas o Senhor hoje vai tocar na sua mente, vai trazer paz dentro da sua mente, vai trabalhar de maneira extraordinária nos seus sentimentos. Ele vai ajudar o perdão chegar, a compreensão, a calma, a paz. Você vai conseguir raciocinar, traçar planos, enxergar Deus no meio de tudo que está turbulento. A aeronave está balançando, descendo espaços terríveis no ar, mas o Senhor diz que Ele é o piloto. E o principal sintoma é mexendo na mente, na memória. Mas Jesus te dá calma, te dá saúde agora. Afugenta esta nuvem turbulenta, maligna, e tu voltarás para casa vitoriosa. E o nome do nosso Deus será exaltado nisto aí.
Amém, minha querida? Até a dor, a queimação e tudo que a agonia tem provocado vai sumir agora. E Deus será louvado. Amém, meus queridos? Beto, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês ricamente. Até uma próxima oportunidade em nome de Jesus Cristo, meus queridos. Fiquem na paz.